Vamos ler? Primeira passagem que vamos ler vai ser Tito, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos apenas, o 15 e o 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Prestar atenção? 4 de Hebreus, vamos ler versículos 12 e 13. Que diz-nos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 12, aos Romanos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras do Senhor, palavras de Deus. Deus abençoe, o Senhor seja conosco. Tome assento dando glória, que as portas do Senhor estejam abertas, todas elas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, que Deus cuide de tudo. Irmão Valdeci e família, muito bom ver vocês aqui, não é? Tendo vencido. E você que quer fazer um pedido de oração, faça pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp, nós vamos no final, juntamente com você, orar por todos, e Deus com certeza vai ouvir o clamor por sua misericórdia. Meus irmãos, nós estamos falando neste seminário, o cristão e a pandemia, o cristão e a pandemia. E nós temos falado algumas coisas importantíssimas do comportamento da igreja, do comportamento de Deus em tempos de pandemias. E nós estamos vendo que Deus é pedagógico, que Deus usa tudo para nos instruir, para nos educar, para nos formar, trabalhar, melhorar. Então, Michael, esta pandemia não pode fazer de nós uma pessoa pior, não. Ela tem que fazer de nós uma pessoa melhor. Porque Deus está usando. Deus está usando essa pandemia para trabalhar conosco. Eu não creio que Deus mandou essa... Não, nós estamos falando quem mandou. Nós estamos falando que Deus é pedagógico. E que Ele usa tudo para nos educar, nos formar, nos burilar, nos trabalhar. É isso que estamos falando. E tem coisas que o servo de Deus passa e não mereceria passar, mas passa e Deus usa e dá mais maturidade para ele. Josué e Caleb, pela fidelidade deles, jamais mereceriam passar mais 38 anos no deserto. Porque com 2 anos eles chegaram em Cades Barneia, poderiam entrar na terra prometida,
mas dos 12 espias, incluindo Josué e Caleb, 10 foram incrédulos, e por causa dos 10, o povo foi para o deserto de novo. Estavam à porta da terra prometida. Não, mas são gigantes. Não, a terra é isso. Não, a terra é aquilo. Mente de gafanhoto. Complexo de formiguinha. E eles dizendo, mas Deus falou para nós, Deus está conosco, Deus falou, a palavra foi saída da boca de Deus. Não, mas aí, eles tiveram que, mais 38 anos, eles não mereciam, mas Deus formou eles general de batalha e guerra. Deus agiu de maneira pedagógica, e lá na ponta, só os 2 entraram. Então, Deus usa tudo isso, e nós estamos falando de muitas coisas. Por último, na terça próxima passada, nós falamos sobre a esperança. Nós temos que ter esperança sempre, e a nossa esperança não é a última que morre, porque ela já morreu e ressuscitou, e vive eternamente para sempre. A esperança da igreja é Jesus Cristo. E se você perdeu essa palavra, eu te aconselho ir lá e vê-la, porque a sua esperança vai ser renovada. E nesta noite nós vamos entrar numa área que tem, quem sabe a gente vai falar umas 2 ou 3 terças, uma área que depende muito, meus irmãos, depende muito disso e da saúde disso que vamos falar, para que realmente a fé esteja em nós, que falamos antes da esperança, falamos de fé, não é? Que a fé esteja em nós, a esperança esteja em nós, que nós temos, depende muito de que essa mente seja sã. Aquele adágio lá que surgiu há muitos anos atrás, mente sã e corpo são. Um depende do outro. Muita gente tem o corpo que poderia ter saúde boa, mas não tem, porque a mente não é boa. A mente não é sã. E nós vamos entender que nós precisamos em todo tempo de uma mente sadia, de uma mente saudável. E principalmente em tempo de pandemia, eu tenho que cuidar disso aqui, ó. Porque tudo acontece aqui, ó. O campo de batalha do ser humano que serve a Deus é a sua mente. O diabo é forte, é poderoso? É forte e é poderoso. Mas Deus é todo poderoso, incomparável. O diabo não concorre com Deus. O diabo não concorre com Deus. Deus vai, com o assopro da boca, destruir o iníquo. Não há concorrência entre diabo e Deus, Deus e diabo. Não existe isso. Mas o diabo age contra as pessoas que Deus ama. Porque o nome de Deus, ele é profanado ou santificado na vida dos outros. Então ele não pode profanar Deus, mas ele pode profanar o nome dele, se levar pessoas a fazer aquilo que não glorifica a Deus. Estão entendendo? Nessa pandemia, irmãos, tem gente que tem todos os sintomas da Covid e não tem Covid. Cabeça. E tem gente que tem, nós temos um exemplo, você não tenta ter revelação não, tá bom? Nesse caso não pode ser nos outros casos, que sejam sadios. Uma pessoa no meio de nós, ela foi acometida de Covid. No meio de nós é porque faz parte da membresia toda, do quadro. E essa pessoa, ela ficou acho que uns 7 dias, sem saber que estava com. Aí o pessoal da família só comprou o kit, que a imprensa fala mal aí, deturpa, mas que Deus tenha usado também esse kit para abençoar muita gente. Aí, deu para ela, e ela falou, só tem que tomar porque os outros deu.
Mas só não deu. O menino mentiu. Aí tal, e ela tomando e normal. Com 7 ou 8 dias, o filho vai e conta para ela. Mãe, só deu. E ele travou as pernas, começou a perder o ar, ficou sem andar. Mãe, olha para mim, mãe. Só não está sentindo nada. Meu filho. Ó. Até que ele convenceu ela que ela não estava sentindo nada, que ela melhorou. Então, irmãos, é mais do que nunca um tempo de ter uma mente sã. Não é hora de apavorar, é hora de se concentrar no que deve ser feito. É hora de ser lúcido, sóbrios. É hora de nós encararmos os fatos. Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. A pandemia não impede Deus de ser quem Ele é. A pandemia não interfere no caráter de Deus, na natureza de Deus. O meu Deus é Deus em todos os lugares. Ele é Deus, meus irmãos, nos altos montes, e Ele é Deus lá no ventre do grande peixe. Ele é Deus, Ele não muda, e nós temos que colocar isso na cabeça, aleluia, e nós vamos tratar algumas coisas a respeito disso. Quando nós lemos, irmãos, vocês concordam que falemos assim? Quando nós lemos, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. E o que nós estamos vendo aqui? Mente suja, tudo para aquela pessoa será. Mente limpa. A pessoa que é honesta, ela espera que o outro também seja. E a pessoa que é desonesta espera que o outro também seja. Já viu o marido que trai a mulher? Quase morre de ciúme da mulher, mas quem trai é ele. É o negócio do coração sujo. E deixa eu falar uma coisa para casais: ciúme é diabólico, não vem de Deus. Ou você confia com quem você casou, para de ficar brincando de casar. É assim. Ninguém casa para desconfiar dos outros, ou casa? Não, casa porque confia. E ciúme é diabólico. Não, se não tiver ciúme não tem amor. Satanás que é o dono dessa frase. Porque onde tem amor tem zelo e não ciúme. Ciúmes é desconfianças. São desconfianças. Agora zelo é cuidado. Entenda isso em nome de Jesus. Nós vamos falar de algumas coisas aqui interessantes para a gente descobrir como nos tornar mais puros em mente. E eu gostaria que você prestasse mais atenção na palavra do que nas coisas que estão em sua volta. Pode ser? Vamos prestar atenção na palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se tem um lugar que o diabo age muito é querendo tirar a atenção, a compreensão, impedir que você entenda o que você está ouvindo. Tem gente que vem para a igreja e não entende nada, embora tudo que foi dito foi simples. Mas é porque Satanás perturbou a mente da pessoa, porque muitos não creem, mas Satanás sabe que quando a gente entende, aí vem aquele versículo de 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que na hora da palavra a criança fica para lá, para cá, a mãe fica inventando história para ir no banheiro, para pegar e eu não sei aonde, e passa para cá, e tempo de pandemia ninguém pega na criança do outro e ninguém dá a criança para ninguém. Sim ou não? Vamos deixar Deus nos libertar, nos abençoar. Nós temos uma máquina chamada cérebro, que é espetacular.
Só de estudar o cérebro, muitos cientistas descobriram que existe alguma coisa grande atrás de tudo isso. Eles são ateus, não creem em Deus, mas creem numa mente soberana, alguma coisa superior, porque o design inteligente é fantástico. E o nosso cérebro, irmãos, ele tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Essa maquininha aqui que você fala, eu sou tão burro. É outra coisa que nós vamos aprender aqui, não falar. É um escapismo, é um sofisma. Olha, nós, irmãos, os próprios neurônios compõem apenas uma fração do cérebro. Ele também contém células gliais, células comuns que realizam tarefas de apoio, transporte, crescimento e manutenção interna. Há cerca de 50 delas para cada neurônio. Vai multiplicando. Portanto, quase metade do cérebro é constituída de substância branca, o chamado cabeamento principal com isolamento de mielina, usado para transportar sinais. Se a substância branca de um único cérebro humano fosse desenrolada, formaria um cordão longo o suficiente para dar 2 voltas no globo terrestre. Só o que está aqui, É como 2 mãos, se o nosso cérebro pesa 1,4 kg mais ou menos, como 2 mãos assim, tudo ali. Então imagine só, tudo isso, os neurônios e as conexões, as células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro de seu crânio. Quando está ligado e consciente, o circuito gelatinoso se agita em um tráfego de pensamentos, impressões, anseios, conflitos, preocupações, curiosidades e intenções, tudo trabalhando aqui. Deus é perfeito? Aí tem coisa que é interessante, né? Você já tinha visto aquilo, no meu caso, 30 anos atrás, não vou falar 50, 30 anos atrás, e você não tinha visto mais, mas quando o cérebro associa algo àquilo, vem a lembrança. Está tudo ali, nesse arquivão, nesse cérebro. Todos nós somos inteligentes. Agora tem gente que tem preguiça de usar a cabeça. Tem gente que usa o escapismo. A pessoa fala, não dou conta de jeito nenhum. Quer dizer, não quero não. Você limpa essa casa para mim? Deus me livre, é grande, não dou conta não. Não dou conta não. Você não quer fazer isso. Porque a gente consegue fazer. Nós fomos formados por Deus no natural, sujeitos a superar limites e obstáculos. Prontos para superar tudo. Vai para o Guinness Book e olha lá para você ver que o homem supera tudo. Agora imagina cheio do Espírito Santo onde a gente chega. Diga, eu tenho uma mente maravilhosa, abençoada. Glória a Deus. O astrônomo Carl Sagan, ele no livro Cosmos, disse, o cérebro é um lugar muito grande num espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é extremamente ativa. É o circuito de uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. E esse homem é ateu. Ele admira tudo isso. Não há explicação, não há como chegar
a um estudo do cérebro à altura, não é? Se fisicamente essa pequena parte do nosso corpo é tremendo e misterioso, imagino que realmente representa esse lugar espiritualmente. O que é que Deus pode fazer com tudo isso? Eu lembro aqui, a gente vai falando, vai associando e vai lembrando, do pastor Marcos. Ele não tinha recurso, não tinha uma profissão, o que fazer, e o Espírito Santo falou para ele, vá fazer o que o Edmundo, cadê o Edmundo, está aqui hoje? Não é o dia dele. Vai fazer forro de carro, de banco, de veículos. Se eu não sei fazer, de dia tu vende o seu produto, de noite eu te ensino. E aí ele vendia, naquela época fazia muito, ainda mais do que hoje, e aí de noite, ele com as peças tudo compra, ia para o lugar dele, na garagem da casa dele, e começava a cantar, glória, glória, aleluia, e Deus ia dirigindo a mão dele, e ele ia aprendendo a cortar, ia fazendo o serviço, ia ficando perfeito. A Bíblia diz que Deus deu a Bezaliel a capacidade de fazer o cenáculo. A unção do Espírito Santo na mente de quem deu ela para Jesus agir. Amém? Então, não só a vida e a morte física são comandadas por esta máquina perfeita, a espiritual também. Então, nessa altura, a gente já sabe dessa máquina perfeita que está aqui na nossa cabecinha. Está aí? Quem trouxe a cabeça aí? Cabe uma pergunta a essa altura para a gente dar sequência. Você sabe quem controla a sua mente? Eu controlo, será? É imprescindível saber a resposta. A igreja do tempo do fim precisa tomar decisão e posição o quanto antes. Existe um reino para ser tomado de volta. Existe uma obra para ser feita. E Deus conta com mentes saudáveis para encher e usar. O que acontece conosco nesse tempo de pandemia, às vezes, é o socorro de si mesmo. Nós liberamos dispositivos para dentro de nós, para nos salvaguardar, para nos livrar. Sendo que o cristão pensa primeiro no outro. Como estão, por exemplo, vamos lá, um pensamento de uma mente cristã. Estas pessoas que estão morrendo, elas estão sendo salvas. Como chegar a elas? Se são inacessíveis. O programa Jesus em seu leito, nós abrimos esse programa pensando nisso. Porque uma enfermeira pode pegar, como a irmã Selma Carvalho, pegar um celular e colocar aquela pessoa na UTI dentro do programa Jesus em seu leito. É uma forma de chegar lá com a palavra da salvação, com a palavra da cura, porque nós não podemos ir fisicamente, mas nós podemos usar essa cachola para nos levar lá de alguma forma. Será que nós estamos preocupados com isto? Ou estamos preocupados em nos guardar disso? Claro que eu tenho que me salvaguardar também. Claro que eu tenho que... O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Todo mundo de máscara, todo mundo aí com álcool em gel, tudo aí arrumadinho, tudo, o distanciamento... salva as famílias que moram na mesma casa, o restante tudo distanciado, tudo arrumadinho. Por quê? Porque nós temos que fazer a parte nossa, a parte que cabe a nós, certo?
Mas nós temos que pensar no outro. Como está o outro? Como está a casa do outro? Como está a vida do outro? Compadecer do outro, chorar com o outro. Nós temos que nos levantar para ser a mente de Cristo nesse tempo. A mente é o campo principal de batalha dos filhos de Deus. É onde ele decide se andará em vitória ou derrota, se o seu caminho será em santidade ou na carne, se o corpo será sadio ou enfermo. Aquele que ocupa o maior tempo em tua mente será quem terá controle para levar vantagem em seu reino. Você decide se é Deus ou o diabo. E do ponto de vista espiritual, ou é um ou outro, não tem meio termo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo, não tem meio termo, não tem um terceiro lugar. Ou tem? E nós temos que entender isso, e é por isso que é sério servir a Deus. Tem muita coisa na Bíblia escrito que a gente ignora, mas que são verdades que deveriam provocar temor em nós. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Será que eu posso viver com Deus sem batizar? Por exemplo, quem vive ultrapassando a doutrina de Cristo não conhece a Deus e não tem a Deus. Por exemplo, quem não ama, não conhece a Deus e nunca viu Deus. São coisas que eu tenho que trazer para mim, eu tenho que lutar. Aí tem gente que diz, então eu vou deixar a igreja porque eu não vivo isso. Então você não quer saber de ser salvo, escolheu o diabo. Porque quem escolhe a Deus vai dizer o seguinte, então eu vou lutar para ter isso. Eu não posso trazer para mim convicções de que fora de Deus eu estou certo. Não, deixei a igreja porque aquele povo lá é tudo falso. Então você está certo. Não faço parte da igreja porque o povo é muito difícil. E Deus te chamou para fazer parte só do povo que não é difícil. Nós temos que curar a nossa mente. Nós fomos chamados para resplandecer a glória de Deus no meio de uma geração perversa e corrompida. Nós temos que ter, é por isso que a igreja de hoje ela não é tão relevante quanto a igreja primitiva. A igreja primitiva pensava em almas, ela se sacrificava, porque tudo para ela era glorificar Jesus. Nós estamos fazendo aqui uns pormenores, mas uns prolegômenos. A mente cansada também faz isso. Aí, meus queridos, mas nós vamos fazer aqui umas colocações e depois vamos entrar em detalhes breves, ok? Essa é a pergunta que todo cristão não deveria deixar de fazer a si mesmo. Qual pergunta? Quem controla a minha mente? Quem está controlando a minha mente? Porque quem controlar a sua mente terá poder de influência sobre todo o seu ser, toda a sua história. É muito importante você ter isso aqui, com saúde, lúcido, acordado. Às vezes que você caiu, às vezes que você escorregou, às vezes que você andou por um caminho que não deveria, foram as vezes que a sua mente te convenceu a isso. Porque nós fazemos o que somos convencidos de fazer aqui,
Quem está entendendo? Olha, meus irmãos, Provérbios 4:23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas que você deve guardar, principal é guarda o teu, porque dele procedem as fontes de vida. Então, guardar o coração, dele procede, que coração é esse? Mente. Coração, irmãos, muitas vezes se confunde na Bíblia Sagrada com mente, com cérebro, com aquilo que a gente vai decidir. E aqui nesse caso, guardar o coração é guardar a mente. Outra coisa, Deus nos deu a capacidade de pensar, raciocinar, refletir, criar. Nós somos seres volitivos, pensantes e racionais. Né? Provérbios 23:7 diz assim, ó: como imaginou na sua alma, assim o é. É aquilo que eu imagino de mim, tadinho de mim, coitadinho de mim, miserável de mim. Não, eu sou assim, mas Deus vai me abençoar, bom de mim. Com a queda, a mente foi canalizada para o mal, conhecimento do bem e do mal. O pecado corrompeu a mente. Quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente passa a ter a influência maravilhosa e vital do Espírito Santo. É por isso que eu tenho que lutar para me converter no Senhor, para que o Senhor me converta nele. Porque tem a minha parte e tem a parte de Deus. Paulo afirmou em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que nasce de novo recebe do Senhor a mente de Cristo, e é a mente de Deus, a fonte de seus pensamentos insondáveis, que nenhum homem pode penetrar. Porém, Deus partilha de seus pensamentos, do seu poder e a vida que dele provém com cada um dos seus filhos. Isso te alegra? Com as nossas escolhas diárias, determinamos se viveremos sob a influência e domínio de Cristo ou do diabo. São as escolhas que definem. E onde eu tomo essas decisões? Onde eu tomo as decisões? Há duas leis em funcionamento na vida dos que servem a Deus: a de vida e a de morte. Enquanto a lei do Espírito vivifica, a lei do pecado mata. E é claro, 8,13 de Romanos, Paulo diz que se eu me virar para o lado do Espírito, eu recebo vida. Mas o pendão, se eu virar para o lado da carne, eu recebo morte. E isso é uma decisão sua, minha. Eu nunca vi, irmãos, nesse tempo, é bem embaraçoso esse tempo, porque tem pessoas que estavam em vida aparentemente correta, mas já estão lambuzados no pecado e caídos e não voltaram mais para a igreja. Tinha pessoas que estavam caídos e lambuzados, que tomaram uma aliança com Deus, voltaram para a igreja e estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que é isso, pastor? O que tem a ver com Deus? Não é Deus não, com a pessoa. É a decisão. Se essa pandemia, que permitida por Deus está aí, não provocou em nós temor, é grave a nossa situação. Muito grave. Porque a morte é iminente. Ela pode chegar para mim e para você a qualquer hora, basta uma decisão do Senhor. E a morte, ela está muito mais agora do que antes.
O índice de morte subiu alarmantemente. Você entra numa rede social do seu costume lá, e está lá assim, hoje perdemos fulano de tal. Hoje perdemos ciclano de tal. E perto de nós, coisa que não existia. Se isso não está provocando temor em nós, é bem possível que nós estamos sem Deus. Será que eu estou pronto? Se Deus me chamar hoje, eu estou pronto para a eternidade. Olha, eu não quero nem saber das suas vaidades, porque isso é lixo diante da eternidade. Mas eu tenho que pensar em mim, e se morrer hoje? Louco, e se te pedirem a tua alma? O que adianta o que você tem reservado e feito? Kumari, Katusha, Egomachai. De que vale ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A primeira preocupação que eu tenho que trazer para a minha cachola é se eu estou pronto para a eternidade. Se eu estou salvo em Cristo. Se eu estou livre do pecado. É difícil entender isso? É difícil, meus irmãos. Você está entendendo? Olha, com as nossas escolhas diárias, é que nós determinamos quem manda em nós. Há duas leis e nós falamos sobre elas. Romanos 8,6 diz, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito conduz à vida de paz. E 8,13 repete. Muitos dos cristãos estão perdendo a batalha contra o inimigo nos lugares celestiais, porque ainda não têm ganhado a batalha em sua mente. Não podemos conquistar as fortalezas espirituais em lugares celestiais, sem que primeiro tenhamos conquistado as fortalezas espirituais que Satanás tem levantado em nossas mentes. É aqui a vitória. É aqui que acontece a vitória. Olha o que diz Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não adianta ter duplas coisas, entendimentos e maneiras de agir. O homem de mente dobre é um homem com mente dividida. A inconstância espiritual que observamos em muitos cristãos é resultado de uma mente dividida. Com uma parte tenta agradar a Deus, e com outra tem comunhão com o sistema deste mundo. Não é nem de um e nem de outro. E o meio do caminho é uma decisão também. Tudo é decisão. É por isso que nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo. Por quê? Porque nós somos aqueles que tomamos as decisões. Colossenses 1,21 diz, a vós também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, na mente, pelas vossas obras más. Então, quando a minha mente, ela está fora daquilo que é a direção de Deus, eu sou inimigo de Deus. É por isso que Tiago 4 diz, que aquele que se faz amigo do mundo, se constituiu inimigo de Deus. Ou eu sou dominado pelo sistema de Deus, ou eu sou dominado pelo sistema do mundo. São decisões. Bendito o varão e a varoa que entender esta palavra, porque vai acabar de estar sendo liberto exatamente nesse momento. Paulo nos diz claramente nas Escrituras que antes de sermos salvos, nossa mente estava em inimizade com Deus, ao pensar independentemente de Deus. O que o homem faz é consequência do seu pensamento, decisões tomadas. Gênesis 6,5, olha o que Deus vai falar para destruir a humanidade.
Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos de seu coração era má continuamente. Deus decidiu destruir. Então cuidado, não deixe a sua mente se apartar do santo, do sagrado, não deixe a sua mente se apartar de Deus, se liga no céu do Senhor. Embora todos os que creem e são comprometidos tenham sido reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, precisamos decidir que nossa mente tenha pensamentos que nos levem a manter uma vida de comunhão com Deus. Se queremos agradar a Deus, tem que haver uma transformação em nosso modo de pensar e atuar e agir. Olha o que diz Efésios 2:3. Vejo que muitas pessoas têm trazido suas anotações, sua caneta, e isso é muito bom, viu? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. É assim que a gente vivia sem Deus, fazendo o que dava na telha, que dava na cabeça. Porque não, eu sou livre. Irmãos, a verdadeira liberdade é quando eu me empreendo em alguma coisa. Parece meio paradoxal, mas creio que você entendeu. Se eu me ligo em Jesus Cristo, aí verdadeiramente sou livre. Por isso que Paulo falava assim, que ele era livre, acorrentado no Evangelho. Então ele estava acorrentado pelo Evangelho, mas a palavra estava livre na vida dele. Você entende isso? Glória a Deus. Olha o que diz Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se tua mente não está em comunhão com Deus, estará em comunhão com o mundo. Então, o conselho de Paulo, escrevendo aos Colossenses, é: pense nas coisas lá de cima, busque as coisas lá de cima. Você é de Deus, viva para Deus. Você não vai conseguir meio termo, não existe isso, não consegue, ou é de Deus ou não é. Não, pastor, eu estou no meio do caminho. Não, você ou está em Deus ou não está. Escute, meus irmãos, o que é uma mente sadia? Parece que a resposta todo mundo sabe. Enfim, não somos doentes mentais, por isso temos uma mente sadia. Só que não é bem assim para Deus. O crente está fora desta lógica. Para o crente, o fato de não ter doença mental não quer dizer estar sadio, porque estar sadio de mente e corpo é preciso estar sadio de espírito. Se eu estiver bem com Deus, ainda que enfermo, estarei bem. É por isso que você vai ver pessoas nos hospitais aconselhando pessoas que foram visitá-las. Você vai ver Jesus na cruz dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Sendo que o povo era que está desesperado pedindo perdão, e Jesus estava lá oferecendo perdão. Porque lá estava alguém sadio, embora se enfermou por nós. Você consegue entender? As igrejas estão cheias de crentes gravemente doentes e nem percebem. E sabem por que não percebem? Porque não procuram saber isso junto a Deus. Senhor, eu estou lhe agradando, Senhor. Senhor, mostre para mim aquilo que eu preciso mudar. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau.
Guia-me pela vereda da justiça. Na tua luz, vemos a luz. É por isso que Davi diz a Deus: sonda-me. É a tua luz que vai me mostrar onde eu estou. Porque nós somos cegos o bastante para não perceber. Somos gente o bastante para não entender muita coisa espiritual. Mas quando nos voltamos para Deus e nos enchemos de Deus, conseguimos enxergar o que precisamos enxergar. Antes éramos cegos, mas agora vemos. Antes não entendíamos, mas agora entendemos, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Laramanto komashandarai, urabai shebia kuramai. O dia que Jesus me converteu, por sua misericórdia, aleluia, eu tinha uma mente profana, uma mente de prostituto, uma mente de drogado, uma mente de vou fazer o que eu quero, eu sou livre, uma mente de vai embora e volta quando quiser. Mas quando o Senhor me lavou, me redimiu, me transformou, Ele me deu uma mente curada, uma mente saudável, que agora me faz dar satisfações, porque eu quero que Ele seja glorificado em minha vida, em todas as áreas. E não falo isso de maneira alguma querendo gloriar o homem, porque o homem é um saco de lixo furado sem Deus, mas falo isso para exaltar o Espírito do Senhor, que quando se apodera de alguém, faz esta obra. E esta obra é perfeita. Aleluia. Você pode ter certeza que no dia que você fizer este questionamento para Deus, rapidamente Ele vai mostrar a você onde você precisa mudar. E quando Ele disser, é bem possível que você se assuste. Porque muitas vezes, na área que nós pensamos ser perfeitos, é nessa que nós estamos perdendo a batalha. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso, mas vamos chegar lá. Então, o que é que nós deduzimos até agora? Que o campo de batalha é a nossa mente. Que tudo acontece aqui. Sabe quando alguém escreve um livro e alguém decide fazer um filme daquele livro, né? O Tim LaHaye, ele teve aquele lá, os 7 filmes, né, da volta, como é que é? Deixados para trás, são 7, são 3, sei lá, não é mais. Aqueles tantos filmes deixados para trás, foram tirados do filme, dos livros de Tim LaHaye. 4, Tim LaHaye. Ou seja, quando alguém quer fazer um filme de um livro, a fonte é o quê? Qual que é a fonte? O livro. Quando nós queremos escrever a nossa história, a fonte é o que está aqui dentro. E nós estamos desse ponto de vista, tá bom? Não vem falar que eu estou falando heresia aqui não, é só para você e eu entendermos. Desse ponto de vista, eu estou escrevendo a minha história. Porque Deus toma decisões a partir das minhas escolhas. Nesse caso, para a minha vida. Eu proponho a vida e a morte. E tomo os céus e a terra como testemunha de que estou te propondo isso. E aí, a bênção e a maldição. E aí Deus olha para o homem e não toma a decisão para ele. Deus olha para ele e diz: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe a vida. E é como se Deus estivesse aqui falando para nós, e eu creio que está, nesse estudo: escolhe a coisa certa. Eu proponho diante de vocês a libertação. Escolhe tomar decisões que glorifiquem o meu nome. Deus não propõe a nós a Assembleia de Deus Filadélfia, Ele propõe a nós a sua palavra, o seu Espírito, a sua salvação, o seu domínio, a sua obra.
Há uma guerra em curso. O problema é identificar o campo de batalha, o modo de combate do inimigo e os meios para neutralizar os ataques e obter a vitória. Contudo, não estamos como cegos em meio a um tiroteio. Antes, o apóstolo Paulo nos dá a ciência que a luta se trava nas regiões celestes contra seres espirituais. Eu não estou nessa terra para brigar com o irmão que discordou de mim. Tem um camarada que eu admiro muito nos seus comentários e nos seus debates, que é o Caio Coppola. Quem conhece o Coppola aí? Muito equilibrado. Os camaradas ficam bravos com ele, pega fogo e ele, não, doutor, estamos só debatendo. E é interessante, irmãos, porque nós tínhamos que ter esse senso do ponto de vista espiritual. A pessoa levantou, falou mal de mim, pastor, a pessoa disse que... Mas a sua guerra não é contra a pessoa. É contra o inimigo que, quem sabe, usou a pessoa. Ah, mas ela deixou se usar. Mas isso não interessa a mim, me interessa que eu tenho que vencer o meu inimigo. E o meu inimigo é Satanás e seus demônios, não é ninguém mais. Por isso que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Os inimigos dessa terra é para serem amados. Agora, o diabo, aí eu posso até odiar. Entende ou não? E aí Paulo deixa claro, Efésios 6,12, tão conhecido, pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nossa guerra está lá, ó, nas regiões celestiais, não está aqui. Aqui eu te perdoo, ali eu guerrei, aqui eu te amo, lá eu guerrei. E descubra isso, você vai ser livre. Tudo começa então na mente do homem. Se você abraçar o que está sendo dito aqui, pronto, curou. Já viu que muitas vezes o nosso inimigo se torna o nosso melhor amigo, no sentido do ponto de vista humano? Sim ou não? É porque às vezes nós temos a mesma natureza. Já viu aquele filho que parece com o pai, então os dois entram em choque? Porque são iguaizinhos, são parecidinhos. Então, meu querido, vamos levar essa batalha para lá? E vamos nos amar aqui? Vamos parar de brigar uns com os outros, de ficar inventando história, vamos brigar só com o diabo mesmo e seus demônios? Está entendendo ou não? Então, a quem nós permitirmos vencer, dominará tudo em nossa vida. Há duas pessoas disputando a nossa mente: Satanás e o Espírito de Cristo. E isso é fato. Toda vez que alguém pecou, porque Satanás o convenceu, o Espírito Santo, mas não foi mesmo. Não, cai, só uma vez aí, depois eu falo com o pai. Não, foi o Satanás. E ele não é bobo, ele vem com sutilezas. Paulo disse que não ignorava os ardis de Satanás. E ele diz para nós tomarmos cuidado com as sutilezas de Satanás. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: olha, a serpente enganou a Eva. Eu temo que ela também engane vocês, da mesma forma. São sutilezas. Tem que ser esperto. Tem que ter olhos espirituais. Tem que ter vida espiritual. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Acho que eu estou amando aquela mulher casada. Acho que eu estou amando aquele homem casado. Sai, Satanás. Pastor,
uma irmã casada está amando o outro irmão que é casado, o que o senhor acha? Satanás. É o diabo. É a confusão sentimental. Seu coração é para o seu esposo que você casou, está legitimado, o céu já selou. Seu coração é do seu marido, o seu coração é da sua esposa, vocês são um para o outro. Repreende Satanás em nome de Jesus. Se nós tivéssemos essa decisão, não teria nenhum problema. Vê que tudo começa aí? O diabo é capaz de nos induzir ao erro quando somos dominados pelo pecado. Pois, olha o que diz João 8,34, palavras de Jesus: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que Satanás quer fazer das pessoas? Escravas. De quê? Do pecado. Qual que é a arma de Satanás? Não é galinha preta, não é bode, sangue de bode, não é litro de pimenta para enxu pimenta, não é vela branca, vela amarela, galinha preta, não. A obra de Satanás é o pecado. Porque é o pecado que nos separa de Deus. Então ele induz as pessoas a pecarem. E principalmente os pecados que elas acham que não tem problema, que não tem importância, coisinha à toa, um pecadinho desse. Se alguém tem alguma intimidade com algum tipo de pecado, seja grande ou pequeno, já está errado, porque a nossa intimidade é com a santidade de Deus. Olha, meus irmãos, o pecado, ele habita na carne humana, Romanos 7,20. Então, quando você dá lugar para a carne, deu lugar para o pecado. Mas quando você dá lugar para o Espírito, o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6. Tem gente que usa Romanos 7 para ficar justificando seus pecados. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que não quero fazer, isso eu faço. Eu estou igual Paulo. Não, você está igual o Saulo que não conhecia Jesus. Porque o Paulo, no capítulo 8, ele converte a Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A saber, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Romanos 8,1. Então, a gente tem que parar de olhar para a Bíblia e conseguir justificar a nossa não mudança. Não, nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para Deus e dizer: melhora, Jesus, a minha vida, santifica-me mais, purifica-me mais, enche-me mais do teu Espírito, eleva a tua santidade na minha vida, meu Salvador. Está gostando? Então, meus irmãos, somente Jesus é apto a lidar com o pecado, visto ser ele o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1,29. Olha, se nós não aprendermos a depender do Senhor para fazermos o enfrentamento das setas malignas, inflamadas deixa eu ler novamente. Se nós não aprendermos a depender do Senhor para fazermos o enfrentamento das setas malignas inflamadas, por certo, nunca seremos capazes de vencer as hostes espirituais malignas. Por esta razão, o apóstolo Paulo nos exortou a revestirmos-nos de toda a armadura de Deus. É assim que se vence, Efésios 6,11. E aí ele conclui no versículo 13, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando Paulo fala conosco sobre a armadura de Deus, ele está nos dando a direção para vencer o pecado, para vencer o dia mau,
para vencer as astutas ciladas do inimigo. O inimigo age usando pecado, o inimigo age usando a sua incredulidade, a sua insatisfação, a sua inércia, a sua indiferença. O inimigo quer usar o seu meio termo para destruir a sua vida, e o Espírito Santo quer usar a palavra e a sua decisão correta para te encher, renovar, avivar, levantar. Por isso que nós lemos em Romanos 12:2, para renovar a nossa mente. Amém. Vamos lá, agora para entendermos um pouco mais, fortalezas espirituais na mente. 2 aos Coríntios 10, de 3 a 5. Por favor, vamos ler. Quem está entendendo? Quem não está entendendo? Parece que todos estão entendendo. 2 aos Coríntios 10, de 3 a 5 diz: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu estou num corpo de carne, mas não é ele que domina. Não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, ou versão outra, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É assim que a gente vence a batalha. A minha vida é levada à submissão, sujeição, à obediência do meu Cristo, do meu Senhor. O que são fortalezas espirituais na mente? Qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus. Qualquer padrão, qualquer coisa, qualquer pensamento que esteja em desarmonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua bússola. A palavra de Deus é a sua cartilha de vida. A palavra de Deus é o seu manual único de regra, fé e prática. Fora dela, problema, meu querido, muitos problemas. Um padrão forte e resistente de conceitos e valores inconscientes, gerando pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, propósito e prática de Deus para a vida do homem. São essas fortalezas espirituais. Tem coisa muito bem elaborada para nos levar fora da palavra, fora do que Deus trouxe a nós. Ninguém conseguiu destruir essa Bíblia. Tentaram queimar todos os exemplares, e a guerra da Bíblia, ela foi mais que vencedora, ela é mais que vencedora, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não vai passar. Eu me volto para a palavra, e os que obedecem à palavra permanecerão para sempre. Outra coisa, entendido o que são fortalezas? Outra coisa, Satanás pode reprogramar a nossa lógica interna de raciocínio e ensinamentos. Olha que coisa grave. A pessoa acha muito natural e normal certos procedimentos que, se confrontados pela palavra de Deus, evidenciam-se como sendo impuros. Entenderam ou não? Vou falar novamente. Satanás pode reprogramar a nossa lógica interna de raciocínio e ensinamentos. E o que é que ele faz com isso? Ele faz a pessoa achar muito natural e normal certos procedimentos que, se
comparados, comprovados, colocados ao lado da palavra de Deus, evidenciam sendo impuros. Por isso que tem muita gente, tem muita igreja absurdamente fora da palavra de Deus. E se dizem de Deus. Quantos altares, igreja do nudismo, irmão, evangélica. Igreja evangélica do nudismo, são naturalistas. A igreja evangélica pode casar até com 3 pessoas. Se a Maria conceder que a Josefa entre e a Josefa que a Joaquina entre, 3 mulheres. E Deus abençoa, porque Deus é amor. Deus é amor, irmãos, mas não é amor de gente. Deus é amor, Deus. E Ele tem regras. Deus tem uma palavra para ser obedecida. E eu vou repetir aqui pela milionésima vez. Jesus Cristo, João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Ficou claro? E onde são formulados estes argumentos falsos? Na mente, onde se trava continuamente uma batalha de opiniões e pensamentos. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Não é assim? E aí qual que é o parâmetro que usamos? Se eu vou ser humilhado ou não? Se eu vou sair bem ou não daquela situação. Mas esse não é o parâmetro do cristão. É se a Bíblia diz que eu devo fazer ou não. Ah, mas foi bom demais. Eu cheguei lá e falei umas poucas e boas. E pá! E agora? Você está bem? Ah, mas eu estou bem demais. Aí daí uma semana você chega para essa pessoa e pergunta como ela está. Para cada argumento, a mente dará uma linha de raciocínio, os quais podem ser uma fortaleza. E é interessante que desde que nascemos, quando a criancinha nasce, eu estou com um exemplo muito fresquinho, assim, bem recém. Como fala neto em espanhol? Nieto. Muy hermoso nieto. Charmoso também, parece o vovô, né, irmã Margarete? Aleluia. A criança quando nasce, o que ela descobre quando nasce? Que se ela chorar, ela tem leite. Sim ou não? E aí, irmão, de 2 em 2 horas. Irmão, lá nos primeiros dias, parece que nós tínhamos a primeira criança na vida. Olha que ele faz, todo mundo levantava e ia lá para o quarto, o que é que foi? Vai dormir, gente. Aí deitava a vovó, ixi, ela está aqui hoje. A vovó dormindo lá. Amor, deixa aqui. Aí voltava a hora que estava sentando na cama. Onde ela está, meu Deus do céu? Oi, amor. E aí, a criança chora e vem leite. O que ela aprendeu ali de imediato? Se eu chorar, eu ganho. E o povo, até hoje, com 55 anos, usa a mesma tática. É ou não é? Aí o marido quer alguma coisa, né? O Abner quer alguma coisa da Ana e disse, amor. Aí ela já sabe, né? O que você quer? Feijão. É revelação. Daqui do gomo, assim, ó. Esse homem comeu feijão em Portugal, meu Deus do céu. E lá tem que comprar de lata, né, João? Meu Deus, era uma caixa de lata. Metade para ele. 12 latas em cada caixa. Metade para ele e o resto para nós, para uma semana. Para ele é um dia. E aí,
A gente tem essa mania, ou seja, as pessoas pegaram coisas e trouxeram para a mente, e ao invés de, ao se converterem, pegar isso e colocar de lado, e agora pensar na palavra, se deve ser feito ou não, não, continuam usando os mesmos parâmetros vencidos. É por isso que a gente não cresce espiritualmente. Nós ficamos usando os nossos padrões, o que nós pensamos, a nossa cultura. Uma das coisas difíceis, às vezes lá na Europa, é a cultura deles. Eles pensam que a Bíblia tem que mudar por causa da cultura deles, e a Bíblia não muda. A Bíblia é Bíblia para o Brasil, é Bíblia para a Espanha, é Bíblia para Portugal, é Bíblia para os Estados Unidos, é a mesma palavra. A Bíblia tem a cultura do céu. E nós temos que entender isso, porque às vezes no meio de nós temos o mesmo pensamento. A minha cultura agora não é que o meu pai foi Lampião, a minha mãe a Maria Bonita, o fulano foi nordestino porque o sangue é não sei o que, não. A cultura agora é do céu, é a Bíblia. Os parâmetros são da palavra de Deus. É por isso que tem gente liberta e tem gente não liberta. O dia que Deus nos converteu, converteu. Escute, alguns exemplos práticos de personagens do Velho Testamento que se depararam diante dessas fortalezas. Os espias enviados por Moisés, Números 13, 28 e os versículos 31 e 32, Números 14 e os versículos de 20 a 23. Não confiaram na palavra de Deus, entraram em desespero, desconfiança e desesperança. Foram derrotados em um combate que jamais aconteceu. Isso aqui pega muito. Foram derrotados em um combate que jamais aconteceu. Tem gente derrotada dentro da igreja porque foram para um combate que nunca aconteceu. Queridos, a nossa vida agora é de Deus. Nós não temos nada uns contra os outros, nem contra o vizinho que está desesperadamente bravo com a igreja. Nós temos é contra o diabo e seus demônios e pronto. Lá em Portugal levantaram contra a igreja os vizinhos lá, né, que nós até oramos aqui e tal, e fizeram tanta coisa que acabou tendo que fechar a igreja. Tendo arrumado a igreja, gastado dinheiro para arrumar a igreja, sonorizou a igreja todinha, foi lá a equipe, mediu, deu o laudo, é isso, está perfeito. Mas a vizinha continuou levantando, os camaradas lá da política lá, veio com um negócio, fechou a igreja. E eu falava para o Jean, Deus promove perseguição para dar crescimento. Nós estamos orando, vamos orar, e ele é mesmo, e tal, mas a gente fica chateado, né, claro. E aí, agora lá, está num lugar que é o dobro do lugar, o triplo do lugar, lindo. Domingo tinha mais de 90 pessoas na igreja. A glória de Deus. E aí a gente vai nessa irmã, nessa mulher, que antes era endemoniada, agora e pensa que ela está cheia do Espírito Santo e quer até beijar a testa da mulher. Porque se ela não tivesse feito isso, não tinha crescido daquela forma. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, meu querido. E muitos de nós poderíamos nos curar assim. Simplesinho assim. Cura o seu coração. Que jeito? Cura a mente, cura o que está aí na sua cabeça. Você não tem que ter vingança de ninguém, você não tem que ser visto por ninguém, você tem que ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É a sua história, é você que luta nela. Eu escrevi alguma coisa no Face a respeito disso, outro dia, e dizendo, as suas lutas são suas lutas. Não queira que outra pessoa vença por você, porque se ela vencer por você, a vitória vai ser para ela.
Você precisa das suas vitórias. Então enfrente as suas lutas. E aí o que acontece? Um combate que jamais aconteceu trouxe uma das piores derrotas. 38 anos mais. Quantas mortes no deserto. Meu Deus do céu. Mais de 600 mil pessoas morreram no deserto de 20 anos acima por causa desse combate. Deus ainda vai falar conosco nessa área aí, viu? Por causa das fortalezas espirituais nas mentes deles, uma geração inteira pereceu no deserto. Não, nós somos como gafanhotos diante deles. Não é o que Deus falou, é o que somos diante deles. Querido, não é quem você é o que Deus falou que você é. Não é a capacidade que você tem, mas aonde Deus apontou para você chegar. Se levante, faça a sua parte, reaja. Precisamos de uma palavra dessa em tempos de pandemia? Precisamos, pastor. Eu quero me levantar. Pastor, mas se eu for morrer amanhã, pelo menos morreu de pé e vai entrar no céu. Não caiu um covarde, foi um de pé para o céu. Aleluia. O profeta Ezequiel e a revelação de Deus. Outro exemplo de fortalezas. A acomodação espiritual, Ezequiel 44, 7 e 12 e 13. Os levitas se acomodaram e começaram a contratar pessoas incircuncisas para fazer o papel deles. E a igreja não está fazendo isso hoje? Irmão, tem igreja que fica contratando instrumentistas das outras igrejas e paga, está aqui o Felipe Vidal, ele sabe disso, vai confirmar aqui. Contrata de uma igreja, vem tocar aqui, nós vamos te pagar tanto por mês, mas aí você faz parte da igreja. Sim ou não, Felipe? E aí contrata o tecladista, contrata o baterista, paga por mês porque tem dinheiro, tira a pessoa da direção de Deus, faz a pessoa ficar interessada em dinheiro para fazer isso e aquilo, igual tem umas bandas que se uniram aí por causa do dinheiro. Deus não quer o seu dom, Deus não quer o seu talento, Deus quer a sua submissão. Dons e talentos Ele tem sobrando, e dono da prata e do ouro é Ele. Não, mas aqui eles deixaram entrar na mente deles. Não, a gente contrata, eles fazem o nosso serviço, a gente fica tranquilo. Não foi isso que o Império Romano fez na época de Jesus? Quando Jesus vem, o sacerdote está no deserto, porque lá no templo estão os contratados. Não faça isso, não resolva o seu problema com outras pessoas. É você que tem que se levantar, é você que tem que fazer, é você que tem que estar pronto. Como punição, Deus deixa bem claro que jamais essa geração poderia adentrar novamente na sua presença. Porque era um privilégio, meu Deus do céu, servir é privilégio. Tocar é privilégio, pregar é privilégio. Ser dirigido por Deus é privilégio. Quando nós viemos para a igreja, nós nem pensamos em salário quanto é, só se Deus queria. Tanto é que o salário não sustentava nem o leite das meninas. Mas era direção. Quando Deus dirige, Ele sustenta, Ele cuida. Deus não é mais pobre em lugar nenhum, Ele é rico, sobre todas as riquezas Ele está. É submissão, é sujeição, é andar segundo a voz do Espírito de Deus. Será que está entendido isso?
Olha, uma fortaleza espiritual foi instalada na mente daqueles levitas que começaram a ver o trabalho do Senhor como algo não importante ou simplesmente secular. Queridos, a palavra culto, ela vem de serviço. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem trabalhar para Deus. Trabalhar adorando, cantando, louvando, levantando a mão, exaltando, dando glória. Larama Sudai. Nós temos que entender que nós estamos a serviço do Rei. Em nossos dias, muitos cristãos levam uma vida miserável. E muitas igrejas estão quase morrendo, por não conseguirem ver as fortalezas espirituais sendo erguidas diante de suas mentes. Deus se indigna com aquilo que está acontecendo. Aí você pergunta, mas isso tem algum respaldo bíblico? É só olhar para o texto que Paulo escreve sobre as fortalezas. Com tantas invenções e novas teologias em nosso tempo, será que não estamos diante de uma inovação? Voltemos ao versículo de 2 aos Coríntios, onde encontramos a base bíblica para as fortalezas espirituais. O versículo 4 e o versículo 5 deixa isso claro. Paulo estava tratando da defesa do seu apostolado, juntamente porque acusavam de ser bonzinho pessoalmente e muito bravo nas cartas que enviava às igrejas. Versículo 1 e 2. Em outras palavras, havia uma rebelião contra a autoridade de Paulo e a palavra de Deus, que era revelada através das cartas que Paulo escrevia. Nos deparamos então diante de uma grande fortaleza espiritual. Todos sabiam de onde vinha Paulo e que Deus estava com ele, mas mesmo assim, vemos trincheiras de resistências colocadas diante do seu trabalho e principalmente da palavra de Deus. Paulo então começa a sua defesa, dizendo que os irmãos estavam diante das fortalezas e dizendo que principalmente a luta não era carnal. Quando alguém levanta, eu não gosto desse jeito desse líder, desse pastor. Lembra que eu falo aqui, eu falo, irmãos, não é falta de educação, entenda. Se você não gosta desse pastor, procura outra igreja. Por quê? Você não vai estar bem. Você não vai receber o que Deus está fazendo. Entendeu? Ou você se adequa, ou você procura outro lugar. É normal, é simples assim. Porque o lugar onde você está, você tem que receber a palavra que sai do altar. Não adianta vir aqui, sentar no banco e ficar brigando com a palavra que sai do altar. E outra coisa que eu te dou nessa lição maravilhosa, para que você traga à sua mente: essa palavra que está sendo pregada, é bíblica ou não? Porque se você está se levantando contra uma palavra bíblica, é bem possível que você esteja desviado da palavra da verdade. Palavra de Deus a gente ama e abraça. A gente recebe e é liberto. A gente recebe e começa a andar na direção que foi dada. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender que nós estamos num campo de batalha. E essa batalha está acontecendo aqui. E as minhas decisões é que me faz livre ou escravo. As minhas decisões é que me faz de Deus ou do diabo. As minhas decisões é que me apontam e me levam para um caminho dos salvos ou para o caminho dos condenados. A batalha está aí. Você pode ser mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Podemos dar sequência depois? Depois nós vamos dar sequência falando dos exemplos de fortalezas do inimigo na mente. Exemplos práticos. E Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Essa pandemia quer trazer a você uma mente sã. Uma mente lúcida. Essa pandemia quer nos voltar à centralidade. Eu sou de Deus, e você? Fique sobre os pés. Valeu a pena?
Vai guardar a palavra? E é tão maravilhoso, irmãos, que você pode ir lá no YouTube e pegar essa palavra e ver novamente. Encha a sua mente de informações dos céus e que essas informações dirijam os seus pés diariamente. Senhor nosso Deus e Pai querido, falei aqui as palavras que o Senhor me inspirou e as palavras do estudo desta noite. Eu lhe peço, ilumina as nossas mentes. Tua palavra diz que nós éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da tua luz. Nos ajude, ó Deus, e nos dê uma mente renovada, uma mente que tem a tua palavra, que é comandada pela palavra, que toma decisões pelos parâmetros da tua palavra. Nos dê uma mente saudável, nos dê uma mente brilhante no Espírito Santo, Clai Chamai. Nos dê a mente de Cristo, nos dê o mesmo sentimento de Cristo e nos faça mais que vencedores em Cristo, para a glória, louvor e honra unicamente do Senhor, porque vivemos para isso. Perdoa os nossos pecados, perdoa as decisões precipitadas que tomamos na nossa caminhada, perdoa as palavras que usamos erradas, palavras frívolas, loucas, impensadas. Perdoa, Senhor, e nos dê graça para, ligados no teu Espírito, sintonizados na tua palavra, tomados pela vontade do Senhor, caminharmos até o céu. Ajuda, abençoe todos agora, esta que está pela internet. Meu Deus, ajuda agora, liberta mentes agora, caiam por terra fortalezas da mente que não vem do Senhor, saia em nome de Jesus. Mentes sejam libertas do pecado, mentes sejam libertas de setas malignas, de prostituição, de pensamentos de morte, de pensamentos de suicídio, de pensamentos do mal. Sai! Em nome de Jesus. Haja bênção, haja paz, haja cura, haja milagre. Receba na sua mente a cura, a bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, diga amém, aplauda o Senhor. Guarde esta palavra. Nós vamos agora orar pelos irmãos que tanto precisam de oração, e nós temos palavras para dar em favor deles. Palavras de clamor, palavras de oração. E está aqui o irmão Valdeci, que para mim é uma alegria muito grande. Passou por uma situação bem difícil de Covid, mas Deus deu a ele um milagre. O médico falou para ele que foi um milagre. Será que foi importante a oração dos irmãos? Agora tem pessoas aqui precisando. Vamos orar por estas pessoas. Álamo Martins, do Tocantins. Pastor Tércio. Neilton. Quem foi que pediu oração, pastor Tércio, hein? Será que fui eu? Eu vou procurar descobrir aqui como está. Neilton, esposo da Eliane das Duas Rampas. Pastor João Feitosa. Pastor Roque. Pastor Geraldo Valdivino. E nós vamos orar pelas 3 mulheres do nosso querido pastor Rocha. Sua esposa, sua mamãe e sua avó. O pastor Rocha precisa muito da nossa oração e nós vamos continuar orando. Quem está orando por essas 3? Glória a Deus. Vamos orar. É a pastora Elê, que está melhor, mas a mamãe Odete
deu uma piorada e a vovó Solita também não está bem. Então vamos repreender todo o mal em nome de Jesus e crer no milagre. Também vamos orar para Mara Regina, que é irmã da irmã Sandra Lúcia, nossa irmã dos Estados Unidos, e a sua mamãe. A Patrícia Gomes, sequelas, Benedito no DF, Valdivino, Camila Lemos, aqui é tudo Covid e sequelas. Pastor Vicente Reis e esposa Leila Leles, pedido no grupo de pastores, vamos orar. Irmã Rosinalda, nossa querida irmã Rosinalda foi diagnosticada positiva. As colegas de trabalho e ela foi para casa e depois fez o exame e também. Então, você que trabalha, leva o seu álcool em gel, tenha as suas coisas que você usa, não compartilha nada, tenha bem cautela, segurança, tá bom? Vamos orar pela irmã Rosinalda, mas eu conversei com ela hoje, ela disse que está bem, não está meio fraca, mas está bem. Vamos continuar orando. E o pastor Luiz Cláudio, da irmã Cleuma, do bairro São João, também foi diagnosticado positivo, mas está bem, está forte e está indo bem, graças a Deus. Mas vamos orar. E o pastor Francisco pediu oração para o pastor Edson Nascimento e a pastora Célia, sua esposa. O pastor Edson foi pastor dessa igreja lá no início, no primeiro tempo. E é muito querido, está ali no entorno de Brasília. E precisa da nossa oração com relação às sequelas. Que Deus faça o milagre. Que nós possamos, se você vai jejuar amanhã, coloca também a vida dele em nome de Jesus. Tá bom? E 2 pedidos aqui da irmã Maria de Freitas, a esposa do nosso querido irmão Juvas, que foi morar com Jesus, o Wilson Leles, seu filho, e a Daniela Leles, sua neta, estão acometidos de Covid. Vamos orar por eles. Leile Vicente, sobrinha da irmã Maria de Freitas, também. Air está na UTI com Covid. Ângela Rocha, também. Elisa Cavalcante. A Elisa não é da irmã Sônia? Não. É a prima? Amém, vamos orar. E a Laís também, Cavalcante. Elisa e Laís. Jair. Então ajuda aí, irmãos, é Jair, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. E outros pedidos, Emanuel Lucas, filho do diácono, do presbítero Maciel. Ele vai brigar comigo. Vamos continuar orando para que Deus complete a obra lá, em nome de Jesus, Guilherme, filho da irmã Juliana e irmão Cristiano. Cleozeni, Poliana, Nélio, Kellen, Natália, Jandir, Olaci, Lorena, Maria Yuri, Misael e família, Odair, irmão Derek, Isabel e família, Johanna, Mário Dutra, Luiz, Wender Inácio, Luciene, Patrícia, Maria Osânia e Pedro. E vamos orar pela pastora Adaide, que teve que voltar numa situação de fraqueza e tudo mais, e vamos crer no cuidado de Deus. E orar sempre o nosso pastor Francisco, nossa pastora Cilei, para que Deus dê saúde aos nossos presidentes. Família Costa, Luísa Nascimento, Daniel Santos, Marcos Rodolfo, Ricardo Santos e Fagner Santos, para consolo, perder o pai há 12 dias e hoje a mãe. Mara Kelly, Geraldo Siqueira, Francisca, Joaquim e Priscila Beatriz, filha do irmão Valdecir. Vamos orar, meus queridos? Com fé. Quem crê que Deus vai visitar essas pessoas? Vamos levantar as mãos. E você que estiver com qualquer tipo de enfermidade, creia que o Senhor te cura agora. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós oramos agora por todas estas pessoas que mencionamos seus nomes,
visita com poder, visita com glória, visita com saúde, visita agora tocando, meu Deus, cura os infectados, meu Deus, faça desaparecer todo o vírus, todo o mal, meu Deus, faça uma obra, em nome de Jesus, Senhor, ajuda agora, toca na vida da Odete, em nome de Jesus, da Solita, vai repreendendo o mal, toca agora nestas tuas filhas, todo o mal ordenamos que saia, todo espírito de enfermidade vai embora, toda e qualquer sonda de morte vai embora, hajam milagres, Clechamai, Clobai, toca agora nestas vidas, neste exato momento, Senhor, e repreende o mal, e decreta saúde para estas pessoas, ó meu Pai, toca na vida do pastor Edson, na pastora Célia, meu Pai, pastor Francisco, pastora Cilei, meu Deus, pastor Luiz Cláudio, Senhor, irmã Rosinalda, meu Deus, irmão Laércio, irmã Maristela, Letícia, confirma o cuidado, confirma repreendido toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer mal, traga a bênção dos céus, restaura estes agora, visita os enfermos, vai curando, vai fazendo milagre agora, meu Deus, esse dente de baixo, atrás, do lado esquerdo, seja curado, haja um milagre, em nome de Jesus, seja curado esse dente, atrás, do lado esquerdo, a parte de baixo, receba ramanto como somaia, em nome de Jesus, sai enfermidade, sai infecção, sai inflamação, sai dor de cabeça das trevas, eu te mando, vai embora, sai toda dor, sai todo mal, sai toda virose, sai todo mal-estar, sai toda dengue, em nome de Jesus, queimado agora, em nome de Jesus, seja agora, o milagre aconteça agora, sobre a sua vida, sobre as suas pernas, que mandai, pode mexer as pernas que estão curadas, em nome de Jesus, estão curados, os joelhos estão curados, receba o milagre em nome de Jesus, receba a palavra de fé, receba a palavra de oração, receba no nome do Senhor Jesus, estás curado, sarado, abençoado, meu Deus, derrama avivamento, levanta com glória, com graça, com força do céu, dá mente renovada, dá, meu Deus, a esperança, a fé, confirma teu povo guardado na nuvem do teu sangue, numa redoma de proteção máxima dos céus, assim abençoe a todos pela internet, a todos que aqui estamos, é a nossa oração crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, receba para a sua vida e para estas pessoas, aplaudindo e dizendo amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Rapidamente, temos 2 testemunhos para esta noite. Gostaria de agradecer as orações em favor da minha vovó Jandira, ela tem problemas com pressão, diabetes e depressão, após as orações ela tem melhorado cada dia, já está conseguindo fazer os afazeres domésticos e disposta, Deus seja louvado, creio que ela ficará 100% curada, Mãe Jéssica Velasco, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Jesus. Outro, minha prima Yara está curada do Covid. No dia que ela descobriu, ficamos muito preocupados, porque ela mora com minha tia idosa, e graças a Deus seu exame deu negativo. Nesse mesmo dia, no programa Jesus em seu leito, clamamos por ela, e Jesus cuidou dela e de sua filha. Deus é maravilhoso. Irmã Leslie, diaconisa, glória a Deus, que coisa linda. Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos continuar orando sempre, constantemente, com o coração de crente. Amém? Culto da próxima, na quinta-feira vai ser azul, tá bom? Você que tiver qualquer tipo de sintoma, não venha, se trate, se cuide, né? E os que vêm, se higieniza, traga máscara, venha direitinho, vamos fazendo a nossa parte, Deus está guardando todo mundo, amém? Glória a Deus. O culto encerrou o coletivo, mas o seu culto individual continua, tá bom? Curve a sua cabeça
E você que tem a mente de Cristo, levante a sua mão. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com toda a sua família, nossa família, com toda a igreja na terra, até a eternidade na Nova Jerusalém de Deus. Os que recebem com alegria vão dizer? Amém. Tome assento. Daqui a pouco a gente já vai ordenar a retirada. Internauta, Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, esse é o campo de batalha. Resolva tudo aqui em Cristo, com a palavra te dirigindo. Você será mais que vencedor. Deus te abençoe.